Vamos lá, vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o livro dos médiuns dessa noite. Hoje é dia 25 de setembro, uma quarta-feira, são 20 horas e 4 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, no estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos estudar o livro dos médiuns, o capítulo 3, cujo título é Método. Aqueles que vão estudar com os livros abertos, por favor, abram lá no capítulo 3, Método, para poderem acompanhar, o que é muito importante, acompanhar lendo, que grava mais na memória, né? Nos ajuda a recordar melhor aquilo que nós estudamos. O item é o de número 18, ele diz o seguinte: o desejo muito natural e louvável dos adeptos, que não se precisaria se estimular mais, é o de fazer prosélitos, seguidores, não é? O desejo que todos nós temos, que aqueles que nós amamos, nossos amigos, nossos companheiros e tal, sejam seguidores da doutrina espírita. Para facilitar a tarefa, é que nós propomos a examinar aqui o meio mais seguro, segundo pensamos, de atingir esse objetivo, poupando esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Para quem não sabe o que é filosofia, filosofia é uma ciência que nos ensina a raciocinar com lógica. Isso que é filosofia, tá bem? Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério. Primeira condição que o Espiritismo exige é um estudo sério. Sem isso, a pessoa não pode se considerar espírita. Ela pode considerar-se um admirador da doutrina espírita, ela pode se considerar um admirador da reencarnação, ela pode se considerar um seguidor da doutrina espírita, mas ela não pode se afirmar espírita. Assim como aquele que faz experiências na escola, né? Lembra, no meu tempo de estudante, nós tínhamos na escola os laboratórios e fazíamos ali experiências, fazíamos eletrólise, que é a separação do oxigênio do hidrogênio. Nós não podemos, eu não posso me considerar um físico, nem um químico, por ter feito algumas experiências químicas ou físicas, não é? Assim são as pessoas que não estudam a doutrina espírita. Não são espíritas no significado maior dessa palavra, porque o espírita é, antes de tudo, um cientista. O cientista da alma é aquele que estuda a alma, é aquele que estuda o espírito e a relação dos desencarnados, daqueles que já viveram no nosso mundo e em outros mundos, que não têm mais corpo físico, a relação deles com os encarnados. E vice-versa, a nossa relação com eles. Esse é um cientista espírita. Além de espiritista, ele é um cientista. Ele busca encontrar respostas lógicas, racionais, para essa ciência, para esse relacionamento. Então, primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Por isso que é difícil fazer seguidores. É difícil você fazer no Espiritismo prosélitos. Eu acho que nem esse, na minha opinião, né? Não quero discordar de Kardec aqui, muito pelo contrário, ele é meu mestre, mas a gente nem deve se esforçar muito para fazer prosélitos, seguidores, não? A pessoa tem que se interessar, e do interesse natural da pessoa, aí sim, um segundo momento, a pessoa se interessando, pedir a sua opinião, não é? Qual é o caminho que eu devo pegar? Aí sim, aí tudo bem, aí vale o esforço. Sem isso, não perca seu tempo. Nós só podemos ajudar aqueles que nos pedem ajuda, não é? Que aí é uma ajuda legítima. Quando você tenta ajudar alguém que não te pediu ajuda, é interferência. E não dá resultados. Simplesmente não dá bons resultados, né? Ao contrário, dá maus resultados, né? Então, uma opinião pessoal, pela experiência que eu tenho dentro do Espiritismo com as pessoas que nos pedem ajuda, ou que não nos pedem ajuda.
O Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade, todos, indistintamente. Ele permeia todas as ciências humanas. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base. Sem a crença nos espíritos não há espíritas. Porque há espíritas que não confiam nos espíritos. É impressionante, eu não consigo entender. Para mim é tão absurdo isso, que eu não consigo entender esse tipo de coisa. Sabe? Pô, se você é espírita, se você estuda a doutrina dos espíritos, como não confiar no seu espírito guia, no seu anjo da guarda? Como não confiar se os espíritos nos ensinam que ele é o melhor amigo que nós temos, mais amigo que nosso pai e a nossa mãe? Como não confiar? Pois não, Alexandre? E além de não confiar, sentem medo, né? Que é outro absurdo, né? O que é mais absurdo ainda. Eu fico pensando nisso, quer dizer, como ter medo, quem se diz espírita, como ter medo de um espírito. É a mesma coisa que você parar para pensar o seguinte, inverter o processo. Eu desencarno e passo a frequentar a minha casa, visitar os meus familiares, e eles vão ter medo de mim, por quê? Que mal que eu vou fazer, o que é que eu vou proporcionar de ruim, se a vida inteira eu os amparei e vice-versa? Quer dizer, não tem lógica isso, não, Luiz? Aqueles que nós amamos e que nos amam, jamais farão mal. E mesmo assim, a gente tem que entender o seguinte, os espíritos não conseguem fazer mal para ninguém. Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Prestem atenção, vocês vão encontrar lá. Um homem mau, associado ao mau espírito, poderá fazer mal a outro homem? Preste atenção na pergunta. Um homem mau, associado ao mau espírito, ele pede ajuda do mau espírito, poderá fazer mal a um outro homem? Resposta dos espíritos, sucinta: não, Deus não o permitiria. Não tem como, gente. Sabe que isso é fruto? Na Idade Média, houve um surto de peste negra, causada pelos ratos. Por volta de 1600, alguma coisa, 1700, eu não sei bem a data. Tá? Se alguém souber aí, por favor, vamos dar a data exata aí para o pessoal que está estudando. Você sabe por que essa peste foi causada? Você sabe por que da história dessa peste? Essa peste foi causada porque a Igreja Católica, os religiosos da época, disseram que rato era uma coisa demoníaca. E houve uma caça aos gatos. Rato não, os gatos era uma raça, era uma espécie demoníaca. E houve uma caça, todo mundo começou a caçar gato e matar os gatos. O que aconteceu? Uma proliferação dos ratos. E, consequentemente, uma contaminação dos seres humanos daquela época pela peste negra, que vinha de onde? Dos ratos. Então, toda superstição, ou todo ato de superstição, ou toda ideia supersticiosa, ela deve ser aliviada do nosso pensamento, do nosso coração. Não existe razão para isso. Nós temos que ser lógicos e racionais. Quem vive pela emoção, vive pior. Vive melhor quem vive pela razão. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter emoções. Pelo contrário, eu sou uma pessoa emotiva. Já chorei aqui uma vez, lembrando de uma tia muito querida, não é? Mas isso não significa que nós não devemos ser racionais. Devemos racionalizar as coisas. Jamais ter medo do que quer que seja. E quem tem medo de alguma coisa tem medo da vida. Nós não podemos temer a vida, temer as coisas, temer as consequências. Mas se... Não tem nada de si. Vai acontecer aquilo que Deus determinar. E tudo que Deus determina para a nossa vida é em prol, é em benefício de nós mesmos. É em prol de nós mesmos. Muito bem, vamos seguir o nosso estudo. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base.
Mas não basta para fazer o espírito esclarecido, como a crença em Deus. Não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira convém proceder no seu ensino para levar-se com mais segurança à convicção. Então, o que Kardec está dizendo aqui é o que a gente sempre repete. O estudo sequencial da obra dos Espíritos leva à convicção. Porque a gente vai entronizando este conhecimento dentro de nós, e esse conhecimento vai fazendo parte da nossa vida, fazendo parte do nosso dia a dia, fazendo parte da nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. É isso que leva à convicção. Não é outra coisa, não. Ninguém nasce convicto. Ninguém se torna convicto da noite para o dia. É um processo. É um processo, e todo processo tem um começo, um meio e o resultado final, que é a convicção. É assim que nós nos tornamos convictos, através de um estudo sério. Porque o crente jamais será um convicto. Qualquer crente. Eu acredito em Deus. Eu sempre falo, eu não acredito em Deus. Eu não acredito. As pessoas chocam quando você fala isso. Pô, você não acredita em Deus, mano? Eu não acredito em Deus. Eu sei dele. É diferente você saber de Deus, das suas leis, de como elas agem, do que acreditar nele. Quem acredita em Deus, num determinado momento da sua vida, acontece lá um fato inusitado, um fato que ele não estava aguardando ou esperando, ele pode deixar de crer. Esse é o crente em Deus. Agora, aquele que sabe de Deus, das suas leis, como elas agem, como elas procedem, jamais deixará de ter uma convicção irrestrita na vontade e nas determinações do Criador. Essa é a realidade. Então, jamais creiam em Deus. Procurem saber dele. Para saber de Deus, nós temos que estudar a doutrina dos Espíritos e aprender a pensar como eles. Se nós não aprendermos a pensar como os Espíritos superiores, aliviarmos da nossa maneira de pensar todos os nossos preconceitos, os nossos pensamentos antigos, crenças antigas, jamais nós conseguiremos pensar como eles. Precisamos fazer isso. Nos adaptarmos a esta realidade, porque é a nossa realidade. Jesus briga no bom sentido, entre aspas, incessantemente. O trabalho dele é intenso no sentido de trazer ao homem essa convicção da imortalidade da alma. Ele morre por isso. Ele não morre por outra, não morre para salvar ninguém, não. Ele morre para dizer para o homem: você está vendo, vocês estão vendo? Para os seguidores dele, que depois foram os divulgadores da sua doutrina. Vocês caminharam comigo, vocês andaram comigo, viveram comigo, comeram comigo, me viram dormir, me viram ir ao banheiro. Eu era um homem como vocês. Vocês não me acompanharam? Acompanharam. Vocês me viram morrer na cruz, não viram? E agora estão me vendo depois da morte. Ou seja, resultado deste ensinamento de Jesus: a morte não existe. Este é o resultado. Ele se materializa para os seus seguidores durante alguns dias, porque ele era um espírito puro, ele podia agir dessa forma, porque os espíritos não se materializam por muito tempo, os espíritos comuns não podem, não conseguem fazer isso. Um agênere, por exemplo, nós cruzamos com agêneres aí todos os dias, desencarnados, que tomam forma humana, não é? Todos os dias, e não sabemos que são desencarnados, mas eles tomam aquela forma temporariamente, por alguns segundos, alguns minutos, e desaparecem. É por isso que de vez em quando alguém filma um cara assim: um alienígena. Alienígena não é coisa nenhuma, era um agênere. Nós vamos ver aqui os agêneres futuramente. Então, é assim. Agora, Jesus não. Jesus, ele tinha uma condição diferenciada pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, e por tudo o que era próprio dele, um espírito puro. Então ele se materializa por alguns dias, conversa com seus seguidores, procura orientá-los sobre tudo o que foi ensinado ao longo da vida, e num determinado momento ele fala: eu preciso ir embora e tal, agora já não, meu tempo aqui já deu, o que eu tinha que fazer já fiz e tal, e vou me retirar. E se retira, certo? Mas a grande mensagem de Jesus foi exatamente essa: ensinar ao homem que a morte não existe. Ensinar o homem a respeito da imortalidade da alma. Eu estou fazendo esse adendo aqui porque me parece uma coisa muito importante, para aqueles que ainda não têm essa convicção.
Eu estava fazendo um programa de rádio, eu fiz um programa de rádio aqui numa emissora aqui da cidade de Alto durante 4 anos e alguns meses. E como é que é o nome daquele cara, daquele sujeito? É um ator, e ele fez um filme chamado Jesus. Esqueço o nome dele agora. E este filme, se alguém lembrar aí, por favor, fale. Mel Gibson. Mel Gibson, exatamente, ele mesmo. Mel Gibson fez esse filme sobre Jesus. Jesus aparece dilacerado no filme, todo ensanguentado e tal. E nós estávamos em 3 fazendo o programa, eu estava ancorando o programa e havia mais 2 que estavam fazendo comentários. E esses 2 passaram a comentar sobre esse filme. E eu ouvindo comentários, eu estava quase no final do programa, eu ouvindo o comentário dos 2, e me veio um pensamento na cabeça, certamente sugerido por algum desencarnado que estava ali auxiliando a divulgar a doutrina espírita. Ele disse assim: quem confia nisso, no que aparece nesse filme, acredita mais na morte que na vida. Jesus não era aquilo. Aquele Jesus ensanguentado que apresentaram para as pessoas e tal, não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro veio aqui para mostrar ao homem que a vida não acaba, a vida é perene. A imortalidade da alma é uma realidade. Aquilo que se mostra no filme é aquilo, a aparência que quiseram dar, que interessava para o autor do filme, para ganhar bilheteria, porque normalmente é isso que mais interessa aos cineastas, né? Bilheteria. Tá, muito bem, vamos lá. Vejamos, pois, de que maneira convém proceder no seu ensino para levar-se com mais segurança à convicção. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. É isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Eu não me considero um professor, já falei isso muitas vezes, eu também sou aprendiz como vocês, da mesma maneira. Um aprendiz que tem um pouco mais de maturidade, apenas isso, porque estuda há mais tempo, apenas isso. Não tem diferença nenhuma. Eu sou um aprendiz, que eu tenho privilégio de ter companheiros como vocês para estudar de forma séria a doutrina dos espíritos, não é? Então, não tem nada de errado nisso. Conversação, conversar, analisar, não é? Criteriosamente aquilo que os espíritos ensinam e ver se aquilo está certo ou se está errado. Analisar com lógica, com racionalidade aquilo que eles ensinam. Se estiver certo, adotamos. Se não estiver certo, deixa de lado e fim de conversa. É isso que leva a conversação, a análise lógica de um texto, não é? Toda pessoa que procura persuadir outra por meio de explicações ou de experiências ensina. O que desejamos é que esse esforço dê resultados. Por isso julgamos nosso dever dar alguns conselhos que poderão ser aproveitados pelos que desejam instruir-se a si mesmo e que terão aqui o meio de chegar mais segura e prontamente ao alvo. Acredita-se geralmente que para convencer é suficiente apresentar os fatos. Esse parece realmente o procedimento mais lógico e, no entanto, a experiência mostra que nem sempre é o melhor, pois frequentemente encontramos pessoas que os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. A que se deve isso? É o que tentaremos demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos está sempre em segundo lugar, não constituindo o seu ponto de partida. E é esse, precisamente, o erro em que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas. Sendo os espíritos simplesmente a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Ou existem espíritos ou não existem. É isso que nós precisamos nos ater. Raciocinar com lógica a esse respeito. Quem sou, de onde venho e para onde vou. Não é? É assim que nós precisamos aprender a pensar. Por isso que eu falo muito em aprender a pensar como os espíritos superiores.
Porque eles raciocinam assim. Nós não. Nós tentamos mostrar para as pessoas que os espíritos agem, que eles estão aí, que eles estão presentes. Mas espera aí, eu nem acredito na existência deles. Eu nem acredito na existência da alma, na sobrevivência da alma. Como é que eu posso acreditar na ação dos espíritos? Isso é balela, isso é conversa. E vocês que tentam nos amedrontar, como a igreja tenta amedrontar, com as penas eternas, etc. Coisa para criança, isso é coisa infantil. Mera ilusão da parte de vocês. Vocês criaram isso como método para tentar chocar as pessoas. Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? O que eu acabei de comentar com outras palavras. O materialista é isso. Para ele só existe matéria. Ele deseja ardentemente crer em Deus, crer na existência da alma, mas ele é materialista. O fundamento da vida dele é esse. Matéria, apenas matéria. Como pode crer na existência dos espíritos ao seu redor, se não admite o próprio espírito? Em vão se amedrontarão, amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará a todas elas, porque não admite o princípio. Todo ensino metódico deve participar do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar de lhe demonstrar, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. Numa palavra, antes de torná-lo espírita, procurai fazê-lo espiritualista. É importante a gente entender isso. Uma coisa é o espiritualismo, outra coisa é o espiritismo. São duas coisas distintas. Porque o espiritualista muitas vezes não acredita na sobrevivência da alma, ou melhor, não acredita na reencarnação, Ele é espiritualista porque ele acredita na sobrevivência da alma, mas não na reencarnação. E nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é um espiritualista. Por quê? Porque o espírita, além de acreditar na sobrevivência da alma, acredita também na existência do espírito. Não é? Mas para isso é necessária outra ordem de fatos e se deve proceder por outros meios a uma forma especial de ensino. Falar-lhe de espíritos antes que ele esteja convencido de ter uma alma é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se não aceita as premissas. Antes, pois, de tentar convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém assegurar-se de que a opinião sobre a alma, ou seja, se ele crê na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, será tempo perdido falar dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que não haja exceção. Mas nesse caso deve existir outra razão que o torne menos refratário. Devemos distinguir duas classes principais de materialistas. Na primeira estão o que são por sistema. Para eles não há dúvida, mas a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo, mas que se desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Seu número é, felizmente, bastante restrito e, em parte alguma, representa uma escola absolutamente declarada. Não precisamos acentuar os deploráveis efeitos que resultariam de uma ordem, para a ordem social, da vulgarização de semelhante doutrina, que é o que parece que está acontecendo no mundo atualmente. Não é? Se vocês fizerem uma análise, estas pessoas que estão dominando politicamente o mundo pensam assim, pensam dessa forma.
A vida é uma só, nada existe depois da morte, e o homem é uma máquina que não merece ter sentimentos. Estão destruindo a família, estão destruindo a paternidade, a maternidade, estão destruindo todos aqueles laços afetivos que existem entre as pessoas, por considerarem desta forma, que o homem é uma máquina, que nada sobrevive, que Deus é um ópio do povo, religião é o ópio do povo, como dizem lá os comunistas russos, né? Mas me parece que está se vulgarizando esta crença, e isso é realmente um desastre para a sociedade. O que é dele está guardado, né? Olha, a lei de causa e consequência não é só para mim. A lei de causa e consequência é para todos, não é? E haverão, certamente, de responder mediante a responsabilidade de cada um, porque muitas vezes, como Deus julga a intenção, Ele sabe o que vai no coração de cada um, né? Às vezes é mais autêntico um verdadeiro materialista que um mau crente. Existem muitos maus crentes hoje em dia, muitos. Aliás, eles que levaram a essa situação que nós encontramos hoje. Os maus crentes, os maus cristãos, é que levaram a essa situação que nós estamos encontrando. Não é? Assim como antigamente se dizia que apenas o homossexual é que adquiriria AIDS, e nós estamos vendo hoje em dia que quem está levando o AIDS para dentro de casa é o heterossexual. Não estou defendendo a homossexualidade, não. A homossexualidade para mim não é uma coisa natural, eu não entendo como coisa natural. Eu, particularmente, estou falando de mim. Tá? Mas nós sabemos que não é verdade que só o homossexual adquire AIDS. Então, em decorrência da má utilização da religião, da má colocação da religião, da má condução da religião, é que nós estamos vendo, por exemplo, uma Europa destruída, totalmente destruída. E nós sabemos que a igreja mandou na Europa por séculos e séculos, muitos séculos. Nenhum rei, uma rainha, uma princesa não casava se não tivesse autorização da Igreja Católica. O casamento precisava ser autorizado pelo Papa. Se não fosse autorizado pelo Papa, inclusive eles poderiam incorrer em perda da sua coroa, do seu mandato como rei, como rainha. Então vejam, mandaram e desmandaram. E deu no que deu. Bom, isso é uma conversa para um outro momento. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo, mas que desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Seu número é felizmente bastante restrito e em parte alguma representa uma escola abertamente declarada. Não precisamos acentuar os deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Entendemos suficientemente a respeito, estendemos-nos suficientemente a respeito em O Livro dos Espíritos, na questão 147, parágrafo 3 da conclusão. Então leiam lá, né, a respeito do que fala Kardec, a respeito desta ordem de pessoas que são materialistas, né? O que isso significa para a ordem social. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos cessa diante de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais, que negam toda a potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina nessa opinião por orgulho e acha que deve mantê-la por amor próprio. Persistem nela, apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. Nada se tem a fazer com eles, nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade dos que dizem: fazei-me ver e acreditarei. Há os que são mais francos e logo dizem: mesmo se eu visse, não acreditaria. Então não perca tempo com gente assim. Não gastem vela com mal defunto, não. Não vale a pena. Deixa ele por conta dele mesmo. A vida vai se encarregar de ensiná-lo com certeza. Com absoluta certeza. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui no Instagram.
lá no YouTube, a Dulce escreveu uma mensagem, mas apagou. E aqui no Facebook nós temos a Alzeni Squalquete. Bem-vinda, Alzeni. Obrigado pela sua presença, viu? Ela escreve aqui, Priscila Squalquete, parar de fumar e não consegue e tal. Entre em contato comigo no privado, Alzeni, que depois eu te indico o que você precisa fazer, o que você precisa, as informações que você precisa nos dar, para nós podermos colocar o nome da pessoa no grupo de preces, tá bem? Estamos à disposição para ajudar, viu? Mas eu preciso conversar com você particularmente a esse respeito. Muito bem, vamos seguir. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa, compreende os que são por indiferença, e que podemos dizer por falta de coisa melhor, já que o materialismo é real. Já que o materialismo real é um sentimento antinatural. Não o são deliberadamente. O que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Eu prefiro gente assim para falar de espiritismo. Eu prefiro conversar com gente assim, do que o crente preconceituoso. O crente preconceituoso, principalmente os espíritas de romance, tá? Esses daí são os mais difíceis de você mostrar para eles o outro lado da questão. Os mais difíceis, os mais incompreensíveis. Não querem compreender, não interessa compreender. Tá? Eu estou bem, estou confortável, acho que eu vou para o nosso lar depois que desencarnar mesmo e tal. Então, e vai mesmo, vai para o nosso lar, vai para o vosso lar, vai para onde você quiser. Entendeu? Então é difícil você conversar com gente assim, né? Mas o materialista, o ateu, somente o ateu, quando ele é um ateu por falta de coisa melhor, é fácil você conversar com uma pessoa assim, é fácil porque ele está aberto para compreender, ele deseja compreender, mas ele quer algo palpável, né? Eu conversei com uma pessoa assim uma vez, ele falou, eu sou ateu. Eu falei, você é ateu deste Deus antropomórfico que a igreja divulga? Ele falou, desse mesmo. Eu falei, desse também sou ateu. Ele falou, você não quer espírita? Eu sou espírita, mas desse Deus aí eu sou ateu. Você quer conhecer um Deus verdadeiro? Estuda a doutrina espírita, aí você vai conhecer o verdadeiro. Porque esse Deus antropomórfico, esse cara não tem nada a ver com Deus não, isso é uma invenção, é uma balela, é um ser aí que criaram aí para iludir desavisado. Né? Não tem nada a ver com o verdadeiro, com o misericordioso, com o bom, com o justo, né? Com esse Deus, com essa inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, fonte inesgotável de tudo que o homem precisa para progredir intelectual e moralmente. Aí o cara começou, sabe, ele ligou a antena. E é isso que a gente precisa fazer o cara ligar a antena, né? Dar atenção. Se você conseguir fazer o cara ligar a antena, você pode estar certo que mais dia ou menos dia, a hora que a vida determinar, porque nada acontece antes do momento exato, né? Ele vai procurar a resposta no lugar certo. Ele segue. Sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro foi-lhes apresentado de maneira que a sua razão não pode aceitar, nascendo daí a dúvida. E como consequência da dúvida, a incredulidade. É natural que esses caras sejam incrédulos. Também seria. Eu seria um ateu de carteirinha, se não fosse a doutrina espírita. Não dá para aceitar um Deus que é homem, que age como homem. Pior do que homem, né? O cara tem humor, pô. Levanta de mau humor, ele vai lá e tal em um. Aí levanta de mau humor, pau no outro. Pô, peraí, pô. Ele só aceita quem diz para ele que acredita nele e que se arrepende dos pecados. Peraí. E o cara que trabalha, que não tem nem tempo para pensar nisso, trabalha diuturnamente para manter os filhos, para manter a comida, a casa, etc. Como é que faz? Esse não tem valor nenhum? Ah, não, só se você for na igreja pedir perdão e tal. Mas peraí, pô, que Deus é esse? Cadê onde está a justiça nisso? Então é esse tipo de raciocínio que o incrédulo faz. Ele tem lógica, ele tem razão em fazer esse tipo de raciocínio. Eu concordo plenamente com isso, não é? Agora, se você apresentar um Deus justo, bom, misericordioso, que age segundo leis imutáveis, e essas leis são iguais para todas as pessoas, indistintamente, independentemente de condição social, de cor de pele ou de crença,
Aí muda a figura, pô, peraí. Agora nós estamos falando de uma inteligência suprema, né? Que está fora do universo e que governa esse universo, criador de todas as coisas. Aí então dá para aceitar, fora disso não, né? Ele segue, para eles, pois, a incredulidade não se apoia no sistema. Tão logo lhes apresenteis alguma coisa de racional, eles a aceitarão com ardor. Eles podem nos compreender porque estão mais próximos de nós do que poderíamos supor. Com os primeiros não faleis de revelação, nem de anjos ou de paraíso, pois não compreenderiam. Mas colocai-vos no seu próprio terreno e provai-lhes primeiro que as leis da filosofia não podem explicar tudo. O resto virá depois. A situação é outra quando não se trata de incredulidade pré-concebida. E aí que está todo o problema, não é? Assim como existe o descrente que tem ideias pré-concebidas, existe o crente que tem ideias pré-concebidas. Isso é pior que o descrente. Pois nesse caso, a crença não foi totalmente anulada e permanece como germe latente asfixiado pelas ervas daninhas. Que uma centelha pode reanimar. É o cego a que se deseja restituir a vista e que se alegra de rever a luz. É o náufrago a que se atira uma tábua de salvação. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos que, embora espiritualistas, pelo menos no nome, não são menos refratários ao espiritismo. São os incrédulos de má vontade. Esses não querem crer, porque isso lhes perturbaria o gozo dos prazeres materiais. Aqui que mora o maior problema, né? O cara está confortável na situação dele, ele ganha o dele, ele está tranquilo. Se ele mudar a crença dele, ele vai ter que deixar de lado todo aquilo, todo o conforto, todo o dinheiro, todo o prestígio social, tudo aquilo que ele goza, não é? Então ele não pode deixar isso não. Peraí, pô, calma, não quero saber desse troço não. Isso para mim não serve, isso é coisa de macumbeiro, isso é coisa de gente que não tem o que fazer e tal, né? E existe, por outro lado também, aqueles que não têm os bens materiais, nem o prestígio social, né, mas que estão confortáveis numa situação e não querem assumir compromisso, responsabilidades, porque é isso que a doutrina espírita traz. Ela mostra para cada um que cada um é responsável pelo bem-estar de todos, pelo seu bem-estar e pelo bem-estar de todos. Cada um é responsável. Que não depende da vinda do Cristo, da volta não sei de quem, o mundo está melhor, porque depende dele, única e exclusivamente. Né? O mundo espera a volta de vários enviados aí e tal para salvar o mundo. E ninguém vai salvar ninguém, não. A verdade, eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar, mas com o estudo da doutrina espírita vocês vão compreender, Deus não está nem aí para nós. Jesus não está nem aí para nós. O fato é o seguinte, cada um cuida da sua vida. Você quer estar bem? Se você quiser estar bem, se você pensar o bem, se você se conduzir pelo bem, pela verdade, pelo que é certo, você vai ter a ajuda de todos eles. Dos bons espíritos, do seu espírito guia, de todos eles. E Jesus vai se alegrar com a sua conduta. Caso contrário, meu amigo, dane-se, é problema seu. Se você quiser se conduzir pelo mau caminho, vire-se. Está doendo? Vai doer mais ainda. Porque é um método que se utiliza para poder ensinar espíritos de má vida, espíritos de má conduta. Essa é a realidade. É chocante? É chocante, eu sei que é. Porque quando eu recebi pela primeira vez as informações, me tocou. Falei, caramba, coisa séria. E é sério mesmo. Né? Então, não se apeguem a nada nem a ninguém. Apegue-se com a sua consciência. Pergunte para ela, como é que você está? Ah, não, eu estou devendo tal coisa. Vai lá e pague. Moral ou financeiramente, pague. Para você não ter esse tipo de peso na sua consciência. Porque é com este peso que você vai desencarnar. E aí a coisa complica.
Aí a coisa, depois de desencarnado, vai complicar, porque você não tem, como disse Jesus, você não está mais a caminho com o seu irmão. Jesus dá esse exemplo. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estiveres a caminho com ele. Ou seja, enquanto você puder chegar perto dele e pedir perdão pelo que você fez de errado, você vai conseguir reconciliar-se com ele. Depois de desencarnado vai ser bem mais difícil. Muito mais difícil. Não é? Aí o cara fala, não, o centro espírita lá desfaz como é que fala lá? A ação dos maus espíritos sobre o outro e tal, um espírito que ele é perverso e tal, né? Um perseguidor do outro, desfaz nada. O que desfaz uma ação de um espírito perverso sobre um encarnado e vice-versa, são os dois se reconciliarem. O que o centro espírita faz é promover esse encontro para que encarnado e desencarnado possam se reconciliar para acabar com o problema entre eles. Né? Então ninguém está nem aí com a gente não, ninguém, viu? Ninguém. Nós é que temos que tomar a nossa iniciativa. Esse é o problema do crente, porque o crente acha que está salvo. Se você pertencer para a igreja dele, você é irmão. Você merece todo o apoio, toda ajuda, toda consideração, porque você está salvo que nem ele. Se você não é da igreja dele, você é um pária. Você é um cara que está fora do contexto. Esse é o grande problema do crente. Tá? E o espírita não pode pensar assim, nem agir assim. Nós temos que agir com a nossa consciência pelo bem de todos e pelo nosso próprio bem. É nossa responsabilidade. E esse é o problema daqueles que não querem se aproximar do espiritismo para não assumir esse tipo de responsabilidade. Porque é muito grande essa responsabilidade e pesa bastante quando a gente toma consciência disso. Ele segue, temem encontrar a condenação da sua ambição e do seu egoísmo e das vaidades humanas. Isso que eu estava falando, Kardec é muito mais sábio, né, com as palavras, ele se utiliza muito melhor das palavras do que eu, e ele resume aqui numa frase aquilo que eu levei um montão de tempo para falar. Eles temem encontrar a condenação da sua ambição, do seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. É isso. Né? Se você falar para um pastor desse que rouba seguidor, que rouba lá os crentes, que ele está cometendo um crime contra ele mesmo e contra as pessoas, você para com isso, rapaz. Eu tenho um carro importado, eu tenho casa boa em condomínio fechado e tal, carro blindado e tal. E eu sou um divulgador da palavra de Deus e tal. É isso que eles pensam. É assim que eles agem. Né? Mas estão cometendo um crime muito grande, porque estão se utilizando da palavra de Deus para conquistarem bens materiais. O que é um crime contra ele não sabe o que ele está fazendo. Aliás, ele sabe sim, na consciência dele ele sabe. Né? Mas ele está acomodado aqui com as conveniências com as quais eles se deliciam. Né? Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Só podemos lamentá-los. É isso mesmo, né? Só se pode lamentar a gente assim, né? São crianças irresponsáveis. Essa é a verdade. Deixa eu ver que horas estão. Ainda falta 10 minutos, temos bastante tempo. Somente para lembrá-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Eles sabem muito bem o que há de certo no Espiritismo, mas o condenam ostensivamente, abertamente, por motivos de interesse pessoal. Nada temos a dizer deles, nem a fazer com eles. Se o materialista radical se engana, tem ao menos a desculpa da boa-fé. Podemos corrigi-lo, provando-lhe o erro. Neste último, há uma determinação contra a qual se esborrou todos os argumentos. Se dissolvem, não tem argumento contra esse cara. Né? Porque ele é um sistemático, ele quer negar sistematicamente porque ele tem interesse nisso. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Teve um palestrante lá de São Paulo, ele era radialista na Boa Nova de Guarulhos, fazia programa na Boa Nova de Guarulhos. Não vou lembrar o nome dele agora, porque sou ruim de nome pra caramba. Mas ele veio fazer uma palestra aqui em Jaú. Você estava fazendo uma palestra, e numa rádio, fui convidado para falar sobre o espiritismo numa rádio, e antes de entrar, fazer o meu programa, tinha um pastor fazendo um programa. Pastor conhecido na cidade de São Paulo, fazendo um programa.
E o pastor falou que o espiritismo era uma coisa do demônio e que Kardec tinha se suicidado. Aí ele esperou o pastor sair e falou: escuta, para de falar mentira sobre aquilo que você não conhece. Kardec não suicidou, ele sofreu um aneurisma abdominal e desencarnou em função desse aneurisma. Olha o que é o interesse material por trás das coisas, como eles negam sistematicamente e criam factoides, mentiras, para poderem justificar aquilo que eles estão falando. Eles não conhecem aquilo que eles estão falando e negam sistematicamente. O tempo se encarregará de abrir-lhe os olhos e lhe mostrar, talvez, a sua própria custa, onde estavam seus verdadeiros interesses. E vai mostrar com certeza. Porque não podendo impedir a expansão da verdade, eles serão arrastados pela correnteza, justamente com os interesses que pensavam salvaguardar. Além dessas categorias de opositores, há uma infinidade de variações, entre as quais se podem contar os incrédulos por covardia, que terão coragem quando verificarem que os outros não foram prejudicados, os incrédulos por escrúpulo religioso, que um ensino esclarecido fará ver que o Espiritismo se apoia nos próprios fundamentos da religião, respeita todas as crenças, tendo como um de seus efeitos despertar os sentimentos religiosos dos descrentes, fortalecendo-os nos vacilantes, os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Os levianos mesmo, né? Aquele meu pai foi uma pessoa assim durante algum tempo, até que chegou um momento da vida dele que, talvez me observando, suponho que seja isso, né, pelo que eu vivi com ele, ele pediu para ir no centro espírita. Jamais imaginaria que um dia na vida meu pai ia pedir para me levar no centro espírita para tomar um passe. Ele pediu, né? Então, muitas vezes há essas pessoas que levianamente, sem menor conhecimento daquilo que estão falando, não admitem a doutrina dos espíritos, nem os recursos que se usa dentro da doutrina dos espíritos. São apenas dois: a água fluidificada e o passe espírita. São apenas esses dois. O resto, florais de bar, cristalterapia, cromoterapia, todas essas baboseiras que estão dentro da doutrina espírita. Baboseira não, deve ter lá a sua razão de ser e a sua utilidade, mas não dentro da doutrina espírita, não tem nada a ver com a doutrina espírita. São apenas dois recursos que nós devemos utilizar. E podemos utilizar dentro do centro espírita e fora dele. Da mesma maneira que nos utilizamos dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita. A água fluidificada, ela pode ser, nós podemos colocar um copo, cobrir com alguma coisa para não cair bicho dentro, alguma coisa assim, e pedir para os espíritos fluidificarem. 5 minutos depois você toma aquela água. Eu estava com o intestino preso outro dia, e eu pedi para os espíritos fluidificarem, meia hora depois fui no banheiro. Né? Então, e a água estava com um gosto doce. Né? Olha que interessante. Né? Então nós podemos e devemos nos utilizar. Eu sou um privilegiado? Absolutamente. Todos podem se utilizar desses recursos. Quando a mamãe coloca a mão sobre a cabeça do filho recém-nascido, ou com algum mês, ela está com alguns meses de existência, fazendo uma prece a Deus, seja lá um Pai Nosso, uma Ave Maria, seja lá o que for, da crença dela, com convicção, com humildade, pedindo a ajuda de Deus para aquela criança, ela está dando um passo naquela criança. Ela está retirando fluidos malsãos da criança e depositando os sãos no lugar, que é isso que nós fazemos. Aquilo que chama médium passista, que não é, só faltava ser desfilador de escola de samba para ser passista, porque não tem nada a ver com aquilo que a gente faz dentro do centro espírita. Na realidade, o médium que faz isso no centro espírita é o médium transferidor de fluidos. Esse seria o nome correto. Né? O médium faz exatamente isso dentro do centro espírita. Ele retira fluidos malsãos da pessoa que está ali na sala de passe e deposita no seu lugar os sãos. É por isso que as pessoas saem da sala de passe e falam: estou melhor, estou aliviado. Então, o sujeito não fez nada. Com a ajuda dos bons espíritos, com o desejo de ajudar, ele fez isso que eu estou falando. E a mamãe faz exatamente isso com seu filho. Ou o papai com seu filho, se quiser. E todos nós podemos fazer. Não só com crianças, mas com os adultos. Né? É possível, plenamente possível fazer isso. Precisa ser espírita para isso? Não. Basta desejar. Pois não, Érica? Seu Luiz,
eu acredito que o senhor já falou isso, né? Mas precisa ser presencialmente ou não? Eu acredito que não, né? Não, absolutamente. O senhor já falou sobre isso e eu fiquei confusa. Não precisa não. Se alguém lhe pedir ajuda, a qualquer um de nós, a qualquer um daqueles que estiverem, ou que assistirem no futuro este vídeo, né, saibam de uma coisa: nós emitimos ondas cerebrais, são ondas eletromagnéticas. Elas estão carregadas dos fluidos que não são próprios. Os fluidos são, eu vou explicar porque é uma coisa interessante de se saber e é um recurso importantíssimo que nós temos. Estes fluidos são neutros, como o dinheiro é neutro. O dinheiro, quem dá a destinação para ele é quem usa ele. O mesmo dinheiro que compra um remédio para curar uma doença, compra uma arma para destruir, por exemplo. Ou compra drogas. O dinheiro é neutro. Quem deu destinação foi a pessoa que utilizou. Assim são os fluidos. Nós estamos mergulhados no oceano de fluidos. O nosso pensamento qualifica os fluidos. Quando nós fazemos uma prece, nós estamos qualificando bem os fluidos. Tá bem? Então, quando alguém pedir ajuda, a nossa ajuda, se diga para a pessoa: olha, recolha-se, vá para o seu quarto, ou para um lugar isolado, onde você não sofra nenhuma interferência de sons, barulhos e tal, e concentre-se com o seu pensamento, que eu vou me recolher e vou me concentrar com o meu pensamento, vou pedir a ajuda dos bons espíritos. E com a mais absoluta certeza, essas pessoas vão se sentir melhor, ou naquele momento, ou no momento seguinte, porque às vezes podem estar muito atribuladas com aquele problema e tal, e não vão sentir a ação dos fluidos no momento imediato. A maioria sente no momento imediato. A maioria. Porque eu tenho muitas experiências, são centenas de experiências nesse sentido, né? E que as pessoas se sentiram bem no momento seguinte. Por quê? Porque você está emitindo bons fluidos para aquela pessoa, os espíritos vão ajudar, vão retirar da pessoa os fluidos malsãos, e aquele que você está emitindo, com a ajuda dos espíritos, vai chegar nela. Isto é um ato de caridade que nós podemos fazer em relação às pessoas. Muito útil, que todo mundo pode fazer. Basta cultivar dioturnamente bons pensamentos. Não estou dizendo aqui para ninguém virar santo, não. Porque os nossos pensamentos, eles flutuam. Né? Os espíritos não pedem que nós estejamos eufóricos ou depressivos. Nem eufórico, nem depressivo, no meio do caminho. Equilibrados, com o pensamento equilibrado. Para isso, nós precisamos cultivar bons pensamentos. Ao levantar: Senhor, abençoa este dia, abençoa a minha tarefa, ajuda-me para que eu possa realizar um bom trabalho digno de Ti, digno de Jesus, digno dos bons espíritos. Você vai estar conquistando assim a presença dos bons espíritos junto de você. E se nós cultivarmos isso dioturnamente, ao levantar, ao deitar, ao começar uma tarefa, ao começar um trabalho, nós vamos começar a cultivar em nós os bons. Assim como cultivamos os maus pensamentos, podemos aprender a cultivar os bons pensamentos. As pessoas muitas vezes são irresponsáveis a esse respeito. Não estão nem aí com aquilo que pensam, o que pensam. E isso tem uma importância muito grande para todos nós. Importância que cada um tem a atmosfera fluídica que lhe é própria. Cada um tem a sua atmosfera fluídica. Uma casa tem a atmosfera fluídica daqueles que habitam aquela casa. Um escritório tem a sua atmosfera fluídica que lhe é própria. Cada um de nós cultiva, e com os seus pensamentos cultivam essas diversas atmosferas em que nós vivemos. O nosso carro, por exemplo, as nossas roupas são impregnadas dos fluidos que não são próprios, e assim sucessivamente. Né? Então é possível sim, Érica, e nós podemos nos utilizar dos bons pensamentos para auxiliar à distância, seja que distância for, estejam em outros países, do outro lado do mundo, não importa. Apenas precisa haver a conexão de pensamentos. Se a pessoa que pede, por exemplo, para participar, para ter o seu nome incluso num grupo de preces, e não fazer
A sua tarefa, ou seja, naquele momento em que o grupo se reúne, de tal hora a tal hora, está ligada com o pensamento ao grupo, não vai conseguir nada. Ou vão conseguir muito pouco, porque os espíritos não conseguem ajudar. Primeiro que eles não podem interferir no livre-arbítrio da pessoa. Primeira coisa. E segundo, que eles vão ter barrado a sua entrada, muitas vezes no lar, no quarto, no escritório, onde a pessoa estiver. Por causa da atmosfera fluídica que não é própria, que não auxilia. Quando Jesus fala, pedi e obtereis, bate e a porta vos será aberta, ele está falando disso. Não adianta a gente pedir, clamar a Deus, implorar a Deus por ajuda se nós não fazemos a nossa parte. É preciso fazer a nossa parte. Então, orientar para o interlocutor para que ele se predisponha a receber ajuda. E com certeza isso vai acontecer. Com certeza. Né? Bom, já estamos no horário. Vamos apenas acabar aqui o item 25 para a gente poder encerrar os nossos estudos de hoje. Não, nós não começamos o 25 ainda, né? Não começamos, se não me engano. Não começamos não. Vamos marcar aqui o item 25 deste capítulo aqui de número 3, método, para nós retomarmos na próxima quarta-feira, tá bem? Item de número 25, capítulo 3, método, item que está marcado com o número 25. Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito daquilo que nós acabamos de falar até agora, ou procurar instruir as pessoas, por favor, façam essas perguntas, tirem as suas dúvidas, não fiquem com dúvidas, porque a pior coisa em relação a qualquer conhecimento que nós estamos adquirindo é ficar com dúvidas. Eu procuro esmiuçar sempre aquilo que eu tento explicar para as pessoas, exatamente por essa razão, para não restar dúvidas, tá bem? Então, se não houver dúvida nenhuma, ninguém quiser fazer pergunta nenhuma colocação, nós vamos encerrar com a nossa habitual prece de encerramento. Tá bem? Vamos lá então. Convido a todos os nossos queridos amigos, companheiros e irmãos para esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos amorosamente, fervorosamente e humildemente a figura de Jesus de Nazaré. Ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e é o guia de toda a humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, ideias renovadas, toda a ajuda possível, Senhor, para que nós possamos aprender a conduzir a nossa vida pelos bons caminhos, trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.